Vamos nos sentar. Eu gostaria de hoje compartilhar a palavra de Deus um pouco antes, para nós rezarmos no final, a partir dessa reflexão que eu quero fazer conosco. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, no versículo 14 seguintes. A tradução da Bíblia que eu trouxe, que é a Bíblia de Jerusalém, vai dar um pouquinho de diferença de vocês. Ele expulsava um demônio que era mudo. Ora, quando o demônio saiu, o mudo falou e as multidões ficaram admiradas. Alguns dentre eles, porém, disseram: é por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal vindo do céu. Ele, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruínas, e uma casa cai sobre outra. Ora, até mesmo Satanás, se estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá seu reinado? Vós dizeis que é por Belzebu que eu expulso os demônios. Ora, se é por Belzebu que eu expulso os demônios, por quem os expulsam vossos filhos? Assim, eles mesmos serão vossos juízes. Contudo, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou a vós. Quando um homem forte e bem armado guarda a sua moradia, seus bens ficarão a seguro. Todavia, se um mais forte o assalta e vence, tira-lhe a armadura na qual confiava e distribui seus despojos. Quem não está a meu favor está contra mim, e quem não ajunta comigo dispersa. Palavra do Senhor. Jesus vive esse momento em seguida dos discursos que ele faz sobre a oração. Ele vai falar da oração, vai falar para Marta e Maria, ele vai falar da oração do Pai Nosso, que é a oração mais completa, que representa todas as outras. O próprio catecismo gasta 50% de todo o seu conteúdo para tratar da vida de oração e se utiliza exatamente da oração do Pai Nosso. O amigo que vai incomodando para poder fazer com que o vizinho lhe conceda pão para visita, até que o vizinho fala: meu Deus do céu, esse cara não vai me deixar em paz, e acaba dando para ele pão. E Jesus vai dizendo que isso era a oração, que a oração é exatamente insistir, mesmo quando a pessoa não quer atender. E aí Jesus chega nesse ponto. Fala da oração, fala de perseverar na oração, fala de ser insistente em oração, mas de repente ele chega diante de uma pessoa muda. Por que eu acho esse texto muito rico? Porque a gente vê muitos endemoniados na Sagrada Escritura. E muita gente acaba dizendo assim: eram pessoas que tinham problemas mentais. E como naquele tempo não tinha entendimento dos problemas mentais, diziam que era uma possessão demoníaca. Aquele jovem, por exemplo, que Jesus encontra no cemitério, acorrentado, que se rasgava, que se feria, acorrentado para não se matar, e longe de todo mundo, exposto no cemitério, e o pai desesperado pedindo para Jesus libertá-lo, e Jesus o liberta. O que dizem? Era um rapaz epilético. Esse texto não tem ninguém se jogando, não tem ninguém se cortando, não tem ninguém batendo uns nos outros. Tem uma pessoa muda. Muitas vezes eu tenho andado e ouvido na igreja que as pessoas gostam de só falar do Evangelho de forma simbólica.
E é importante porque, sem dúvida nenhuma, na Sagrada Escritura, tudo também dá para tirar uma mensagem para as nossas vidas. A gente pode dizer que, na verdade, o cego não é um cego, é uma cegueira espiritual. O cego de Jericó significa que nós que não enxergamos o próximo. Sempre dá para fazer uma colocação dessa. Só que a hora que eu tirar tudo do Evangelho, não vai sobrar Jesus também. Não vai sobrar Jesus dando a vida por nós, não vai sobrar a salvação de Jesus, porque também isso vai ser alegórico. Então eu não posso pegar a Sagrada Escritura e tratar disso tudo como alegoria, e dizer, o mudo é aquele que não proclama a palavra de Deus. E aí então Jesus lhe cura a mudez para que ele proclame a palavra de Deus. Não tem nada disso nesse texto. Nesse texto tem um homem que não falava, e Jesus expulsa o demônio dele, e ele começa a falar. Aprendeu a falar de uma hora para outra. Para mim, este é um texto clássico para uma verdade que a gente tenta não enxergar. O diabo existe. E ele causa danos na nossa vida. Ele emudece uma pessoa. Qual é o tamanho do sofrimento daquela família, tendo na sua casa alguém que não fala, por causa de um demônio? Não teria remédio para a mudez. Teria que aprender a conviver com sinais. E Jesus não curou o mudo. Jesus não curou o mudo. Estão me ouvindo? Ou não deu para entender? Lá no fundo, Jesus não curou o mudo. Para vocês lá no cantinho lá, Jesus não curou o mudo. Jesus expulsou um demônio e o mudo começou a falar. É isso que aconteceu. Não tinha doença, não tinha enfermidade da mudez. Aliás, não é? Com raras exceções de feridas nas cordas vocais, muito graves, de pessoas que acabavam por ter alguma doença, algum nódo nas suas cordas vocais, para acabarem perdendo a voz. Aí precisam de cura. É difícil que haja até mesmo um tratamento, alguma cirurgia. Jesus expulsou um demônio que fazia com que a pessoa vivesse um bloqueio muito grande. E muita gente não quer que a gente fale isso, mas eu quero dizer para vocês, o diabo existe. E ele não pode ferir a Deus. O diabo não pode ferir a Deus, porque ele é uma criatura, ele é um anjo. Deus é Deus, ele é só um anjo. O que ele faz então? O que ele faz para atingir a Deus? Quanto lhe dói o sofrimento dos teus filhos? Mais do que o teu próprio sofrimento ou não? Os sofrimentos daqueles que a gente ama dói muito mais do que o sofrimento que a gente recebe. E muitas vezes, se a gente pudesse, a gente trocava de lugar. É ou não é verdade? Pois o diabo, sabendo disso, sabendo que Deus nos ama, sabendo que Deus nos ama a ponto de dar a sua vida por nós, uma vida divina, ele que tinha todo o poder e podia criar uma outra humanidade, um outro planeta, escolhe morrer para nos salvar. Então o diabo sabe como é que ele atinge a Deus, vindo fazer a gente sofrer. Ô bicho encardido, como dizia o Padre Léo. Encardido. Ele fala, eu quero ferir a Deus, então eu vou ferir você porque Ele te ama. Ele te ama. E aí, o que me deixa às vezes pasmo, é a nossa inércia em perceber isso. E dizer, não Senhor, venha em meu auxílio, porque Ele tem me feito sofrer e é o maligno. Trouxe essa mudez, Jesus expulsou. E olha a maldade, Jesus cura o mudo, podiam aplaudir, glorificar, pular. Quando Pedro e João curam o paralítico na entrada do templo,
e diz: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Aquele homem entrou dentro da igreja, pulando, saltando e glorificando a Deus, porque era um aleijado de muitos anos, esmolante, não tinha como sobreviver se não fosse pela esmola que recebia na porta da igreja, e de repente ele está curado. Mas esse povo, em vez de glorificar, ficou falando: ele faz isso porque ele deve ter pacto com o diabo. Não é? O que disseram? É por Beelzebu que ele faz. Ele deve ter um pacto com o diabo. Por isso que eles não viram o milagre, a bondade, o poder de Deus. Eles ficaram olhando a sua dor interior, a sua cegueira interior. E o Senhor está dizendo: abram teus olhos. O diabo está agindo e vocês estão procurando as coisas em outros lugares. Vocês estão querendo ver soluções em coisas e estão deixando de ver que eu tenho o poder de libertar vocês, de expulsar o mal na vida de vocês. Vejam, não se enganem. Esses dias atrás, eu rezava por uma jovem que já havia tentado causar feridas em si mesmo, cortar pulsos, essa coisa toda, sofrimento terrível da família. E eu e uma psicóloga, e aí eu perguntei para ela: é uma depressão? É uma esquizofrenia? É uma ação diabólica? Perguntei. E a pessoa experiente junto comigo disse: é as duas coisas. A menina está doente, precisa de tratamento, precisa de ter terapeutas, precisa de ter medicação, mas o diabo se aproveita para piorar, o diabo aproveita para intensificar, o diabo aproveita para usar as fraquezas que nós temos. Certamente, pouquíssimos que nós encontramos são pessoas que estão totalmente tomadas, possessas, que fizeram um pacto com o diabo. Existem, e muitas sem dúvida, mas nem tantas assim. A maioria são pessoas onde o diabo usa as feridas, enfia o dedo na ferida, enfia o dedo na dor, enfia o dedo nos traumas, enfia o dedo no sofrimento, para fazer a pessoa se descompensar e manifestar muitas vezes coisas que nós nos surpreendemos. Então, tem doença, mas tem o diabo. Me ligaram: Sidney, você podia atender? Uma pessoa, ela disse que ela escuta uma voz e a voz diz para ela: mata a tua família e depois se mata. E está todo mundo morrendo de medo na casa. E tem que ficar com medo mesmo. Tem que ficar com medo mesmo. De uma outra cidade, eu disse: olha, o que eu posso fazer à distância é rezar. Mas nesse momento você precisa também verificar se não tem aí uma necessidade urgente de medicar para não acontecer um desastre. Mas certamente também tem a ação do diabo. Mas não é só a ação do diabo não. As pessoas hoje estão sofridas, estão doentes, estão muitas vezes perturbadas, a ponto de que as pessoas acham que perder dinheiro é mais importante do que perder a vida. Estão dispostas às vezes a se jogarem de um prédio, a morrerem, a abandonarem tudo, porque perderam dinheiro. Deus deles parece que se tornou o dinheiro. O dinheiro não é teu Deus. O dinheiro não é meu Deus, o dinheiro não é teu Deus. Você pode ficar na miséria. Aliás, aqui tem pouca gente de muita idade. Mas quem viveu na guerra, quem veio da guerra, imigrantes italianos, imigrantes que vieram no tempo da guerra, a voz de muita gente aqui, passou fome lá. Tinha terras e perdeu tudo. Tinha bens e não sobrou nada. Na guerra tudo se perdeu, tudo foi roubado, tudo foi tomado. E o que essas pessoas vieram fazer no Brasil? Viver, não vieram para morrer.
Então você pode perder tudo, mas o dinheiro não é teu Deus. O diabo pode querer te convencer disso. E diga para o diabo: vai-te embora, eu posso ficar pobre, eu posso dever para todo mundo, mas eu tenho vida, e vida vale muito. E Deus é capaz de me amar do jeito que eu sou, e de amar quem está comigo. Não deixe as pessoas transformarem dinheiro em Deus. Ai, eu perdi meu namorado. Quantas pessoas estão, às vezes, tentando se matar porque perdeu namorada e namorado? Irmãos, Deus é mais que isso, e tua vida vale muito. É o diabo que fica o tempo todo querendo piorar aquilo que você enxerga. Não deixe o diabo piorar a sua vida. Você pertence a Jesus. Aliás, diga: eu pertenço a Jesus. A quem você pertence? A quem você pertence? Diga para o irmão: você pertence a Jesus. Não pertence ao diabo, não. Então deixa ele cuidar das maldades dele. Quanto mais ele vê que uma coisa te desestrutura, mais ele vai agir. Se ele vê que é nas coisas do teu trabalho que ele te pega mais, se você não tem Jesus e fala assim: isso não é o mais importante na minha vida, eu vou trabalhar, eu vou procurar resolver meus problemas com trabalho, eu vou agir com honestidade, se alguma vez eu não agir, vou mudar minha vida. Mas não deixe o diabo dominar a sua vida, em nome de Jesus. Que ele cure sua mudez, sua inércia. Às vezes ele começou a fazer confusão lá naquelas coisas. Primeira coisa, chega lá e fala assim: se o diabo tomar isso aqui, não vai mudar o amor que Deus tem por mim. E o que o diabo tira, Deus dá em dobro em outra hora. Pronto. Depois você ora e fala: diabo, vai embora daqui, porque isso é o que eu tenho para fazer. No teu negócio, no teu trabalho, na tua casa, aquela confusão que ninguém sabe como começa. Pare para pensar. Quantas brigas por coisas idiotas acontecem na sua vida, na sua casa? Pense. Por coisas bobas. Alguém falou uma opinião que você discordou. Você começa a dizer que discordou, o outro diz que não aceitou. O outro diz que você está errado, e daqui a pouco estão discutindo. Já aconteceu com alguns de vocês? Acho que nunca, né? Levante a mão para quem já aconteceu isso. Veja como é fácil para o diabo mexer na vida da gente. Você conta uma história, o outro dá um palpite na história, e vira briga. Aquilo que era só uma história para contar. Isso se não brigar até por coisa da televisão, né? Que aí é pior de tudo, né? Jesus amado, não deixe o diabo ter poder sobre a sua vida, e nem sobre a vida das pessoas que você ama. Está aqui, ó. Ele existe sim. Ponto. Então ele não é só uma ideia, não é só uma questão, ele não é só uma alegoria, ele existe e trabalha para prejudicar a gente, porque nos prejudicando ele fere a Deus, e ele quer ferir a Deus. Só que ele é inferior a Deus, e por isso ele não pode aguentar um comando divino. Vamos ficar de pé. Em seguida desse texto, e aí eu quero terminar com esta frase, no final que Jesus diz que ele expulsou, porque ele tem o poder, porque ele é maior, ele fala: se tem um homem forte protegendo a sua casa, e ele está com a armadura, se vier um mais forte, toma dele a armadura e toma tudo que ele tem. Jesus fala isso. Então a primeira coisa, a gente não enfrenta o diabo com a nossa força porque ele é mais forte que nós, senão ele vai bater na gente. A gente enfrenta o diabo com o poder de Jesus, no nome de Jesus, com a autoridade de Jesus, com a oração no nome de Jesus, para poder enfrentar, porque Jesus é maior que ele, Jesus é Deus, põe ele no lugar dele. Então, primeira coisa, não se ache, se entregue a Deus e põe Deus para trabalhar. E aí Jesus termina com esta frase que me parece fundamental nesse momento que a gente vai rezar. Jesus diz assim:
Quem não está a meu favor está contra mim. Quem não se ajunta comigo, dispersa. Então vocês entenderam. Não dá para ser de Jesus e não estar com Jesus. Ou você é de Jesus e você pode usar a autoridade de Jesus e mandar o diabo sair fora e o mudo falar, o cego enxergar, a porta se abrir, a reconciliação acontecer. Ou então, se você não está com ele, você dispersou, você está fora. Quem não está comigo está contra mim. Jesus não deu meia conversa. Você não quer estar com ele, beleza. Só que você, a partir do momento que não o escolheu, você está do outro lado. É duro isso, mas está do outro lado. E aí não tem saída. E aí não tem saída. Porque o diabo vai usar você. Apesar de que o diabo gosta mais de atacar os que estão com Jesus. E a gente fica mudo e deixa ele fazer lambança na vida da gente. Você está com Jesus ou você não está com Jesus? Com quem você está? Eu estou com Jesus. Eu falo e deixo claro, porque o diabo não lê pensamento, é bom ele ouvir. Eu estou com Jesus. Eu queria que você fosse cantando, abrisse tuas mãos pedindo para Jesus te dar autoridade, e o pessoal vai jogar água benta, essa água que já está exorcizada. Jesus abençoa a água que já está benta, para que ela seja instrumento de revestimento, e você vai deixar essa água benta para fazer libertação. Não só para você ser revestido com a autoridade de Jesus, mas para que também o diabo caia fora. Porque às vezes você está também sofrendo de pedaços, de partes aonde o diabo colocou a mão. Ele não vive dentro de você, mas muitas vezes ele encheu de mãozinha de piche na sua vida. Então você vai recebendo essa água, se volte para onde estiver jogando água sobre você, e vai pedindo ao Senhor libertação. Se de alguma maneira o diabo encontrou alguma brecha para dominar a sua vida, que ele caia fora, e que ele te dê autoridade para mandar embora todo mundo toda ação diabólica na tua casa. Vai agindo o Espírito Santo com o teu poder, que agora seja o tempo de libertação. Ou você está com Jesus, ou você está contra Jesus. É Jesus quem diz. Tem gente que acha que não precisa dizer eu estou com Jesus, porque ele é bondoso, e é bondoso. Mas ou você está com ele, ou você não está com ele. Ele disse: quem não ajunta comigo, espalha. Eu não quero ficar espalhado. Eu quero estar junto com Jesus. Eu quero pedir que Jesus levante sua mão poderosa agora para libertar de todo mal. Se você quiser abaixar a sua cabeça, eu quero pedir a Jesus agora, que assim como ele expulsou o demônio daquele homem, e aquele mudo começou a falar, que se algum demônio tem bloqueado a sua vida, tem amarrado suas coisas, tem lhe trazido enfermidade, tem lhe atingido com sofrimento, que em nome de Jesus e no poder de Jesus, saia agora. Amém. Se retire agora de toda a confusão que ele esteja fazendo. Saia agora em nome de Jesus, demônio. E eu quero pedir. Yahvé falou a Moisés e disse: fala a Arão e seus filhos e dize-lhe: assim abençoareis os israelitas. Yahvé te abençoe e te guarde. Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja bondoso. Yahvé mostre para ti a sua face e te conceda a paz. Porão assim o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Senhor, eu coloco o teu nome agora sobre os filhos de Sião. Amém. Amém. O grupo, o povo.
Eu coloco o teu nome sobre todo filho de Sião que está aqui. Sim, Jesus. E te peço, faça resplandecer o seu rosto e seja bondoso. Amém, Senhor. Com aquilo que precisamos. Amém, Jesus. Mostra para nós a tua face Mostra e nos dê a tua paz. Amém, nos dê a tua paz. Nos abençoe e nos guarde. Hoje sempre, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, que é Deus libertador, Deus poderoso, Glória a Deus, Supremo glória a Deus, Rei, aleluia. Supremo Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Glórias a Deus. Eu tomo posse da graça de Deus. Toma posse. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse. Tomo posse da bênção de hoje. Eu tomo posse. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje.